falei aqui outro dia de visão antropológica das religiões. E eu recebi várias perguntas sobre isso. Professor, mas o que é uma visão antropológica das religiões? Uma visão antropológica do cristianismo? O que é isso? Quem tem uma visão antropológica também crê numa religião, ou uma visão antropológica é uma visão das ciências humanas para com a religião e acaba nesse sentido relativizando cada religião como sendo uma equivalência com a outra. Então eu resolvi abordar essas questões dizendo para vocês logo de início: uma visão antropológica, ela é muito próxima de uma visão pragmatista da religião, pragmatista no sentido da filosofia pragmatista, da filosofia americana, filosofia do John Dewey, do William James, do Peirce, do Richard Rorty. O que se quer quando se olha do ponto de vista dessas filosofias? Qualquer atitude humana. É que essas filosofias estão sempre preocupadas quando elas pegam uma doutrina, uma ideologia, ou uma prática, um hábito, sempre olhar não para a essência, não para a questão da verdade, mas para a questão dos resultados. Então, este olhar tem muito a ver com o olhar da antropologia. Quando você olha as religiões através do estudo do homem, a antropologia, você, como ponto de partida, tem a ideia de que é importante saber dos resultados em relação às pessoas. O que as pessoas fazem quando estão crentes em tal religião? O que as pessoas deixaram de fazer por ficarem crentes em tal religião? Ou doutrina, ou ideologia. Porque quando você faz esta tomada, você tem um entendimento da força daquela crença, ou da força daquela religião, ou da força daquela doutrina, ou da força daquele hábito. Você percebe o quão forte é, e aí você entende o sentido daquela doutrina, daquele hábito. Quer dizer, aquilo tinha um sentido, aquele sentido ganhou as pessoas. Por que ganhou? Então a gente estuda o porquê é que uma doutrina ficou forte, por que uma doutrina, uma religião, uma ideologia, um hábito conquistou as pessoas. Esta é assim as perguntas da antropologia. Então, quando nós olhamos para o cristianismo, do ponto de vista da antropologia, não interessa para nós se Jesus tem uma ligação com o sobrenatural verdadeira ou não. Não interessa para nós se Jesus queria fundar uma igreja no sentido de uma instituição como ela virou. Não interessa para nós se Jesus hoje uma figura, uma simbologia de tal ou tal ordem. Não interessa para nós. Logo de início, como pergunta inicial, de que maneira e por que as pessoas abandonaram uma crença para seguir uma outra crença e desenvolvê-la a ponto dela se tornar
uma das grandes religiões do mundo, o cristianismo? Essa é a pergunta. Quando a religião está começando, não dá para você fazer essa pergunta. Mas depois de um tempo, quando os resultados começam a aparecer, você começa a se perguntar por que vingou? E entre aquela religião, qual das práticas que vingaram? Então fica mais fácil. A antropologia tende a fazer essas perguntas. Veja que nem todas as ciências humanas trabalham assim. Por exemplo, a psicanálise, na mão do Freud, ela não trabalha desta maneira. Ela, antes de tudo, ela procura dar uma explicação que, de certo modo, em princípio, já invalida a crença como uma crença verdadeira no sentido da ligação com o transcendente. Ela é parecida com a antropologia, mas de início ela já invalida essa ligação com o transcendente, enquanto que a antropologia ou a questão pragmática, ou a filosofia pragmática, ela não invalida, porque ela não põe essa questão da ligação com o transcendente, de Jesus ser filho de Deus, de uma entidade sobrenatural, etc. Mas a psicanálise põe por quê? Porque ela parte da ideia de que nós temos o complexo de Édipo, nós estamos ligados a uma disputa com o pai pelo amor da mãe, e nessa disputa com o pai, nós nos identificamos com o pai para conquistar a mãe, e essa identificação acaba virando uma indisposição para com o pai. Mas chega uma hora, nós percebemos que a disputa com a mãe não é legítima. Primeiro, perante a sociedade, e segundo, perante o próprio pai, que pode nos ferir, pode nos castrar. E quando a gente fica sabendo que há pessoas castradas, as mulheres, aí então nós rapidamente retrocedemos. E ao retrocedermos, lá pequenininhos, né, antes dos 5 anos, obviamente dentro do trabalho do inconsciente, nós pensamos conosco, dentro do trabalho do inconsciente. Por isso não adianta querer lembrar uma coisa dessas, nem perguntar para as crianças. Nós pensamos lá, né, inconscientemente. Puxa vida, né? Eu vou acabar sendo castrado, vou acabar sendo punido. Então é melhor eu gostar dos meus pais ou me relacionar com os meus pais sem investimento sexual, sem investimento libidinal. De modo que eu transformo o amor de amor sexual para outro tipo de amor e passo a investir o meu amor sexual em outras pessoas, mulheres ou homens. Então eu dessexualizo a relação com os pais. Mas isso daí tem um preço. Porque se eu fizer isto bem, ótimo. Mas se eu não fizer isto bem, se eu não passar por esta transição, eu fico sempre temeroso da castração, sempre temeroso em relação ao pai, e sempre com culpa enorme por ter, em determinado momento, desejado que ele desaparecesse, desejado a morte dele para eu ficar com a mãe. Então, essa figura paterna que tem, digamos assim, um grande poder, ela forma o nosso sentimento moral. Então, entre as forças libidinais, o id, entre as forças que enfrentam a realidade, o eu, e entre as forças de censura, o super-eu passa a punir o eu.
todas as vezes que o meu complexo de Édipo não é superado, todas as vezes que eu ainda acho, né, que vou ser punido pelo pai, ou acho, né, que eu não deveria ter desejado a morte dele para ficar com a mãe. Então, o superego é uma instância que está sempre punindo o ego, o eu. Ele é uma instância censora. Ele é muito poderoso, porque ele tem o poder de segurar a fêmea para ele, e ao mesmo tempo, né, eu tenho uma dívida enorme para ele, porque ele me criou e eu quis a morte dele, quis ganhar dele. Daí que as religiões do tipo do cristianismo tem esta figura do pai como alguém que você tem que temer, e do pai como alguém que você tem que respeitar e amar. E sempre uma religião de culpa. Sempre uma religião de que você está sempre devendo alguma coisa para alguém, que no fundo, é o pai. Então, quando, né, esquematicamente o Freud dá essa explicação, ele está desmontando os fundamentos da religião no sentido transcendente, ou seja, a religião passa a ser um problema do inconsciente. Então, é uma visão das ciências humanas, no caso a psicanálise, para com a religião. Mas ela tem um lado, digamos assim, né, de confronto com a religião. Ela tem um lado de ateísmo, de agnosticismo, ou seja, não vou dar, né, crédito a isto enquanto crença, porque ele é desmentido por esta função psicológica, por este jogo entre id, ego e superego. Falando esquematicamente, né? A resposta antropológica, ela parece isto, mas ela não tem a invalidação. Ela tem uma abstenção da invalidação. Eu não vou discutir nada que seja do âmbito do descrédito para com a relação com o transcendente. Porque eu quero só saber os resultados, se dá resultado ou não dá resultado. E o resultado do cristianismo, ele é muito bom se a gente pensar que a religião anterior era uma religião dos guerreiros, ela é uma religião da honra, ela é uma religião que obriga você a guardar na memória quem é que é a seu favor e quem é que pertence aos outros, ao campo de crença dos outros deuses e que é contra você. Então é uma religião da divisão, e uma religião da divisão e da memória eterna. Alguém que é devoto de um outro Deus matou um tio seu, então o seu neto vai vingar aquele seu tio daqui não sei quantos anos, em nome de outro Deus. Então essas religiões, elas são próprias de sociedades guerreiras, de sociedade onde o cidadão, só por ser cidadão, já é um membro do Estado militar. Quando você diminui a militarização, quando você começa a preparar o mundo para um campo não militar, que vai desembocar lá na forma do mercado capitalista, né? Que é uma forma não militar de viver, aí uma religião da tolerância, uma religião da inclusão, uma religião do amor, uma religião do perdão vai se tornando mais importante. E aí fica fácil você não precisar construir esta religião se ela já tem alguns germes aqui e ali. E o cristianismo, como uma religião do perdão, uma religião do amor, já está pronta 1000 anos depois para o capitalismo, né? O capitalismo falou, que beleza, né? Nada melhor para o mercado que não ter guerra, nada melhor para um burguês que não é militar, eu poder comercializar. Ora, então nada melhor do que a tolerância. É interessante porque você tem guerras religiosas dentro do cristianismo, embora ele seja uma religião de proibição de guerras religiosas. Porque ele é uma religião do amor, uma religião de perdão. Ele tem como fundamento o quê?
né? Perdoar o inimigo, amar o inimigo, não amar o amigo, amar o inimigo. Enquanto que as religiões antigas é virtuoso aquele que odeia o inimigo e ama os amigos, como Aristóteles dizia. E para o cristão, ao contrário, é virtuoso aquele que ama o inimigo, aquele que perdoa, aquele que põe uma pedra em cima, de modo que se você matou um parente meu, acabou, eu não vou me vingar mais. E o que é que está, né, e qual é a simbologia desta atuação de final dos tempos, para novos tempos, tempos de perdão, onde não vai continuar mais a vingança? A ideia de Jesus. Jesus tem que ser uma figura que não tenha herdeiros importantes. Ele tem que ser uma figura bem simplória, de modo que, se alguém o crucificar, se alguém acusá-lo de alguma barbárie e o crucificar, nenhuma pessoa da linhagem dele é importante. De modo que nenhuma pessoa vai querer se vingar por conta da linhagem. Não se trata de um rei, não se trata de alguém de posses, não se trata de alguém que exija vingança, é alguém que é um ninguém. E sendo um ninguém, ninguém vai querer reclamar por ele. Você pode falar, puxa vida, mas uma religião desse tipo acabou, né, se tornando uma religião também da vingança por conta dos imperadores. Nananina, essa é a transição. Essa é a transição, na hora que o Império Romano absorve o cristianismo, mas depois o próprio cristianismo vai vencendo o Império Romano e vai transformando muitos dos romanos, né, em pessoas que tomam o perdão como virtude e a honra e a vingança não mais como virtude, até chegar nos nossos tempos, onde você tem uma disputa pau a pau, né, na própria legislação. A legislação moderna, ela inclui o perdão como uma coisa necessária. E a gente ensina isso. É completamente diferente, porque é completamente diferente de quando você ensina que o perdão é ser fraco. O pecador é aquele que perdoa, enquanto que para o cristianismo, aquele que não perdoa que é o pecador. Então ele faz uma inversão. O Nietzsche chama de uma transvaloração de todos os valores. Ele faz uma inversão nos valores. E esta inversão está caminhando. O cristianismo não venceu as outras crenças, mas ele se disseminou a ponto de você ter como resultado uma religião do amor que é muito própria para os nossos tempos. Os tempos onde a ideia de virilidade, de vingança, de retribuição com as armas, é uma ideia um tanto que tosca. Daí a valorização da razão, dos argumentos e, secundariamente, do perdão mesmo sem argumentos. E esta compaixão é incorporada na própria lei, destituindo a lei romana para a criação de outros códigos. Nesse sentido, com a visão antropológica, vê o resultado. Vê o poder da religião por conta dela ter conseguido fazer essa disputa com as outras crenças do passado, embora as outras crenças do passado, dentro do próprio cristianismo, tenham retomado a ideia de vingança, a ideia de honra, a ideia de retaliação, né, que é anticristã. Não é, você pode falar em nome do cristianismo, mas ela não é originariamente cristã, né? A religião cristã é uma religião, como Nietzsche diria, né, dos fracos, daqueles que perdoam, podem perdoar sinceramente e podem perdoar, como Nietzsche dizia, por sacanagem, apenas para corromper o outro, né? Para o outro ficar com culpa. Também é uma questão, né, que está colocada nos resultados do cristianismo. Este é o panorama geral, gente. É um panorama que você pode estudar lendo a Hannah Arendt, a tese de doutorado dela é sobre o Santo Agostinho. Você pode estudar isso através dos próprios
dos 700 anos que fazem a mediação entre a filosofia clássica e os tempos cristãos, o próprio iluminismo, né, que combate a igreja, mas se aproveita muito desta ideia do sentimento, e, enfim, do Nietzsche, do Freud, cada um fazendo uma avaliação do cristianismo, mas todos eles contribuem muito para essa visão antropológica das religiões, a ponto de você ter dentro da igreja disciplinas de teologia que são estudos de Deus para você ter fé, e você ter teologia apenas como estudo antropológico, ou seja, dos resultados de crenças em Deus ou em Jesus ou outros elementos de outro tipo de monoteísmo, como o judaísmo ou o islamismo, né? Os nossos 3 grandes monoteísmos do mundo moderno. Tá aí, né? O esquema para você estudar. Eu peço que você dê o like, passe o vídeo para outras pessoas. Não se esqueça de fazer o comentário, tá? Comentário, isso é importante. Acho que esse vídeo dá muito para você escapar dessa bobageira que tá aí, né? De pastor mirim, de não sei o que, que inubla, né? E joga para você a impossibilidade de você se distanciar para estudar. A minha geração é uma geração que se distanciava para poder estudar. A geração hoje parece que ela é jogada para a crença, e aí isso não deixa ela estudar as religiões. Até porque o pastor não estuda a religião, né? O pastor prega. É isso. Daqui a pouco a gente volta.